Continuação da leitura do livro O Naufrágio das Civilizações, um olhar profundo sobre o nosso tempo para entender três feridas do mundo moderno: os conflitos identitários, o islamismo radical e o ultraliberalismo, escrito por Amin Maalouf, da editora Vestígio. 6 meses ao incêndio do Cairo em 1956, oficiais livres tomaram poder. O presidente tinha sido deposto. O monarca partiu para o exílio e teve início a uma nova era, caracterizada por uma luta implacável entre duas entidades políticas maiores, ambas ferozmente nacionalistas e firmemente hostis à sociedade cosmopolita anterior. Então, de um lado, a Irmandade Muçulmana, que gozava de um vasto apoio popular, do outro, as forças armadas, dos cujos grotões iria emergir um homem forte, o coronel Gamal Abdel Nasser. Ele se tornaria por 15 anos o dirigente mais popular do mundo árabe e uma das personalidades de maior destaque na cena internacional. Para os meus, no entanto, sua ascensão fulgurante não trazia bons presságios. O novo homem forte afirmava a todo momento que o povo egípcio deveria recuperar dos estrangeiros o controle de seu território, de seus recursos, de seu destino. Nos anos que se seguiram à Revolução de 1952, viria à luz um grande arsenal de medidas, ocupações, confiscos, sequestros, expropriações, nacionalizações, etc., com o objetivo de despojar de seus bens todos os proprietários privados, com atenção particular de nós, que se possa ousar, contra aqueles que tinham a infelicidade de serem halógenos, estrangeiros residentes em oposição a autóctones, que são os nativos. Meu avô morrera antes do incêndio do Cairo e da Revolução, mas seus herdeiros em breve teriam que sacrificar, por uma fração dos justos valores, as propriedades que ele deixara e abandonar seu Egito natal, de forma dispersa, uns para a América do Norte, outros para o Líbano. Enquanto meus parentes choravam seu paraíso perdido, Nasser ia ganhando incessantemente um maior vulto e reforçando o seu poder. Por uma série de manobras hábeis, ele se livrou de todos os seus rivais potenciais entre os militares e saiu vencedor na queda de braço que se opunha à Irmandade Muçulmana. Presidente da República e chefe inconteste da Revolução, ele considerou que chegara o momento de dar aos egípcios a desejada revanche sobre os ingleses. Em 26 de julho de 56, anunciou no discurso em Alexandria a nacionalização da Companhia Universal do Canal Marítimo de Suez, cujas instalações mandou ocupar no mesmo dia. Grã-Bretanha, Israel e França reagiram, semana depois, com uma ação militar concentrada. Mas o ataque não vingou. Desaprovados por Washington e ameaçados de represálias por Moscou, os três países foram obrigados a cessar a operação e retirar suas tropas. A crise do Suez teve como saldo um colapso político maiúsculo para as duas principais potências coloniais europeias e um triunfo para Nasser. Ele oferecia ao seu povo uma vingança bombástica, calava por um bom tempo a escalada dos islamitas e se situava numa cena mundial como novo campeão da luta pelos direitos do povo oprimido. Foi nesse instante de glória que o grande chefe decretou a sentença de morte do Egito cosmopolita e liberal. Nasser tomou uma série de medidas com o objetivo de expulsar do país os britânicos, os franceses e os judeus. Parecia uma sanção segmentada dirigida aos que haviam promovido a agressão tripartite, mas na realidade sua política provocou o êxodo em massa de todas as comunidades ditas egipcianizadas, entre as quais muitas haviam se estabelecido gerações antes, às vezes séculos, à margem do rio Nilo. Essas medidas só provocaram comoção nos que foram diretamente afetados. Aos olhos do resto do mundo, eles pareciam, no contexto da época, um desfecho normal da crise do Suez e uma consequência previsível de recuperação pelo Egito da soberania violada por um tempo longo demais. De um dia para o outro, Nasser virou o ídolo das multidões no seu país, no Oriente Médio e além. Em séculos, nenhum dirigente árabe havia suscitado a esperança trazida por esse belo oficial de 30 anos, de voz inebriante e discursos inspiradores. Mas em nossa casa, quando se falava dele, era raramente para incensá-lo, abençoá-lo ou desejar-lhe vida longa. Minha família, do lado materno, sempre teve a sensação de ter sido injustamente expulsa do paraíso terrestre. Expulsa, ela havia sido, ou ao menos empurrada, sem delicadeza, rumo à porta de saída.
Quando a saber se foi injusto, o assunto merece reflexão. Minha opinião sobre o caso mudou mais de uma vez ao longo dos anos. Na infância, eu tinha naturalmente as mesmas convicções de meus parentes. Ouvia os relatos da minha mãe sobre o que nós havíamos perdido em Heliópolis ou na Alexandria. E isso me entristecia, claro. Era um tema recorrente nas reuniões de família. Vez por outra, víamos chegar ao Líbano um tio, uma prima ou um amigo que tentaram permanecer no Egito em pouco mais que os outros antes de jogar a toalha. Lembro-me ainda da fórmula usada por um desses novos desimigrados para descrever a vida sob o novo regime revolucionário, que limitava de maneira drástica a liberdade de expressão e de associação, assim como a livre iniciativa. Atualmente, tudo que não é proibido é obrigatório. Então, eu nunca esqueci essa frase, que me parece uma excelente definição do autoritarismo em si, no caso, o autoritarismo de Nasser. Houve também episódios sórdidos, como quando um personagem sinistro veio ver minha mãe e meus tios com uma proposta para trazer de nossa casa de Heliópolis os objetos de valor que as autoridades egípcias impediam de sair do país. Ele garantia ter contatos de confiança na alfândega. Sem muita escolha, a família decidiu dar crédito ao homem. Mais de tudo aquilo que deixamos a seus cuidados, nada ou quase nada foi recuperado. Ele se apropriou de tudo e com certeza vendeu o lote por conta própria. Obviamente não era o caso de prestar queixa. Mais tarde, quando comecei a seguir de perto os eventos do mundo, passei a ver as coisas sobre outras luzes. O momento era de libertação nacional, do direito do povo à autodeterminação, da luta contra o colonialismo, o imperialismo, a expoliação do terceiro mundo e as bases estrangeiras. Se eu tivesse insistido em ver no raiz do árabe chefe, utilizada nos Estados muçulmanos para designar governantes, presidentes ou chefes de Estado, no caso raiz, do Egito, apenas o fardo que ele havia sido para minha família, isso deixaria em mim a sensação de situar nossos interesses estreitos acima dos princípios universais. Eu me via então a admirar nosso espoliador e a ouvir seus discursos com alguma empatia. Chegava mesmo a defendê-lo, vez por outra, quando me parecia que o atacavam injustamente. Eu era encorajado nessa atitude por um amigo da família, também libanês do Egito, que vinha com frequência almoçar conosco. Embora tivesse sofrido, como meus parentes, com uma medida imposta pela Revolução, ele tinha por Nasser uma admiração sem limites e não incomodava expressá-lo em qualquer circunstância. O que provocara longas e animadas discussões, mas raramente deixava ressentimentos duradouros. As coisas ficavam num nível civilizado e agradável. Os meus pais provocavam o amigo, quando o raiz do Egito sofria uma derrota e ele, por sua vez, os atazanava quando o seu herói obtinha uma vitória. Meu juízo sobre o grande homem era dividido, e assim permanece. Mesmo hoje, tantas décadas passadas, ainda hesito a seu respeito. Por um lado, Nasser foi o último gigante do mundo árabe, talvez o derradeiro a se revelar. Por outro lado, ele se enganou com tantas questões essenciais de forma tão atroz que só deixou. Só um minuto. Por outro lado, ele se enganou com tantas questões essenciais de forma tão atroz que só deixou em seu rastro amargura, remorsos e decepções. Aboliu o pluralismo para instaurar um partido único. Amordaçou a imprensa, que era bastante livre sobre o antigo regime. Utilizou serviços secretos para calar seus oponentes. Sua gestão da economia egípcia foi burocrática, ineficiente e, por fim, catastrófica. Sua demagogia nacionalista o conduziu ao precipício, e todo o mundo árabe junto com ele. Fica claro que muitas dúvidas sobre o balanço de seu tempo são substanciais, mesmo não incluindo na equação a variável egoísta, ou seja, o fato de ter desterrado minha família materna de seu paraíso. Às vezes imagino um museu dedicado à história universal, um espaço que eu batizaria de Panteão de Jano. Panteão de Jano, no caso, seria sobre o deus romano das transições e ambiguidades, que tem em sua imagem duas faces contrapostas. Ali seriam instaladas, sob a tutela emblemática da divindade das duas faces, personalidades de alta estatura que tiveram um papel histórico. Digo, de admiração, mas igualmente e às vezes ao mesmo tempo um papel detestável, destruidor. Dois dos grandes homens que acabei de evocar, páginas atrás, mereciam figuras com destaque no panteão de Jano, Nasser e Churchill. No caso do raiz egípcio, terei a oportunidade de citar na sequência desse livro algumas tomadas de posição que o tornam amável e o fazem
fazem seu desaparecimento prematuro provocar em mim e em muitos árabes certa nostalgia, mesmo que ele tenha sido indubitavelmente um dos coveiros do meu tão querido Levante. Sem me ater demais aos motivos dessa ambivalência, eu diria que o homem cresceu, como tantos outros de sua geração, num ambiente de ressentimento contra a dominação estrangeira, e que mobilizou toda a sua energia para pôr fim a ela, sem perceber que, ao demoli-la, suprimia também um modo de vida que nela se havia plantado, e que poderia ter reconstituído, ao custo de alguns ajustes, um fator insubstituível de progresso e modernização. No caso de Winston Churchill, eu obviamente não preciso de longas exposições para dizer a que ponto seu combate obstinado contra o nazismo foi salutar. Sem sua energia, sua determinação, sua habilidade, a Inglaterra teria possivelmente renunciado à luta. A América não teria entrado na guerra e uma longa noite cairia sobre o mundo. Parafraseando um dos seus próprios lemas, nunca tantos deveram tanto a um só homem, Winston Churchill. No entanto, quando nos limitamos à sua ação no mundo árabe e muçulmano, descobrimos uma outra face. Sua lendária obstinação, tão admirável diante de Hitler, não foi em nada admirável em relação ao bravo Nahas Pasha, um patriota moderado, um patrício ocidentalizado, um modernista audacioso, que chegou ao ponto de confiar a um homem das luzes como Taha Hussein a pasta da educação nacional. É evidente que o objetivo de Churchill não era fechar as vias de uma evolução pacífica e harmoniosa no Egito. Ele só queria, custasse que custasse, preservar os interesses da coroa britânica, sem se preocupar com os efeitos secundários que pudessem resultar de seus atos. Mas os retrocessos foram calamitosos, sem a matança de 25 de janeiro de 52, que Churchill, se não ordenou, ao menos autorizou. Uma outra forma de patriotismo poderia ter prevalecido e o futuro do Egito e de seu mundo árabe seguido um caminho completamente diferente. A culpa do grande homem é ainda mais transparente no outro processo, o do Irã. Winston Churchill, em pessoa, se dedicou a derrubar o governo do Dr. Mossadegh, um democrata cujo único crime fora de reivindicar para seu povo uma parte maior das receitas petrolíferas. Hoje sabemos, através de documentos, que foi o primeiro-ministro britânico quem foi fazer um lobby em Washington para convencer os americanos a organizar um golpe de Estado no Irã, no ano de 1953. Assim, por seus atos do Egito, Churchill favoreceu a emergência do nacionalismo árabe na sua versão autoritária e xenófoba, e, por sua ação no Irã, pavimentou a via ao islamismo comeinista do Ayatollah Khomeini, com a melhor das intenções, presumo, nos dois casos. Agora eu fecho os parênteses para voltar à pergunta inicial. Meus parentes foram expulsos injustamente do seu paraíso ou eles mereceram a punição? Se é o caso de saber quais eram seus sentimentos naqueles anos, eu creio conhecê-los, e não tentarei negar a evidência, como maior parte dos egipcianizados, fossem eles sírio-libaneses, italianos, franceses, gregos, judeus ou malteses. Todos preferiram, com certeza, ao reino dos pachás ao dos coronéis. Seu status, que era conveniente, e eles teriam escolhido prolongá-lo ao infinito. E mesmo quando não tinha muita simpatia pela política dos ingleses, viam neles garantias de estabilidade. Minha mãe contou que no momento do grande incêndio, quando ela temia que os revoltosos invadissem Heliópolis para semear a devastação ocorrida no centro de Cairo, decidiu partir de carro com sua mãe para a região do Canal de Suez, dominada pelos britânicos. A fuga foi abortada porque as estradas não estavam seguras. Uma atitude pouco patriótica, você fugir e se abrigar na terra do estrangeiro, supostamente inimigo, mas o que ela deveria fazer? Aguardar docilmente a horda de incendiários? Que fossem os incendiários eram do seu próprio país. No fim das contas, os revoltosos interromperam a marcha antes de chegar a Heliópolis. Nossa casa estava então a salvo, mas somente para ser liquidada, pouco tempo depois, quando foi preciso deixar o país definitivamente. Encurralados entre duas forças indomáveis, o da descrente cólera árabe e o da arrogância ocidental que golpeava a esquerda e a direita com a sutileza de um paquiderme bêbado. Os meus amados estavam perdidos em todas as hipóteses. Eles não eram censurados por suas opiniões, suas propostas ou seus atos, mas por sua origem, que não haviam escolhido nem podiam modificar. Por isso, não darei muita importância às reações que eles foram capazes de expressar naqueles anos de angústia, quando seu universo começou a se apagar.
Eles tentaram se agarrar à tábua que parecia mais segura para salvá-los do afogamento. Qualquer que fosse ela, um rei, um pachá, um exército estrangeiro, se não eram inocentes, não eram tampouco culpados. Termina então aqui esse capítulo, seguimos no próximo vídeo.